Olá, bem-vindos ao podcast Crer para Viver. Para nossa alegria, hoje a gente tem uma conquista, nós chegamos ao episódio número 20. Foram 20 episódios desde dezembro de 2023 conversando sobre temas que são fundamentais para a vida na fé cristã. Eu agradeço quem ficou com a gente até hoje, e espero que esses 20 primeiros episódios, sejam apenas um pequeno começo do que a gente tem pela frente. A gente tem temas para conversar para uma vida inteira pela frente ainda. Hoje, continuando o tema da conversão e a ética da justiça, parte 4. Eu sou Timóteo Madaleno, eu sou cristão de confissão luterana, eu sou psicólogo e sou professor de psicologia. Junto comigo hoje o professor Cláudio Ivan de Oliveira, que também é pastor luterano, cristão de confissão luterana, com uma longa experiência em aconselhamento, e também com uma formação em teoria social. Também um professor, pastor, Anderson Cleiton Pires, que é teólogo, biblista, sociólogo, analista internacional e político, e também tem uma experiência aí de mais de 30 anos em aconselhamento. Eu sou um dos frutos do aconselhamento, do trabalho de aconselhamento dele, devo muito da minha vida a esse trabalho, tanto do professor Cláudio como do professor Anderson no aconselhamento. Sentimos hoje a falta do Laércio, que não está aqui com a gente fisicamente, sentimos o vazio, deixamos o vazio dele ali, esperamos ter o Laércio de volta no próximo episódio. Uma pena não ter o Laércio aqui no marco, que é completar 20 episódios. Bem, no último episódio, ele terminou, deixando, a gente sempre termina deixando um pouco no ar da reflexão que vem pela frente. O conceito de justiça estava sendo tratado relacionado à chegada do reino de Deus no Novo Testamento. Uma diferenciação precisa ser feita, isso foi o que o pastor Anderson estava falando no final, entre como isso é pensado, justiça no Antigo Testamento, e como isso precisa ser pensado a partir do Novo Testamento. A gente tratou já do conceito de verdade, de bondade, são três conceitos que estão atrelados, estão juntos, isso também já foi discutido. E agora a gente retoma o conceito de justiça, não só um conceito, mas um valor central dentro desse modelo que nós estamos apresentando de conversão. A conversão ela é conversão ao modelo de Cristo. Portanto, verdade, justiça e bondade, eles compõem esse modelo. Vamos retomar de onde a gente parou. Acho que agora a gente está olhando para o Novo Testamento, estou correto? Sim. Eu vou fazer uma pequena correção. Na verdade, a expressão tikevá significa expectativa projetiva ou esperança, mas que se projeta em perspectiva escatológica, portanto, na perspectiva de uma justiça escatológica que o conceito de tikevá deve ser pensado, O conceito de justiça, de tzadik, no hebraico, é visto nessa perspectiva. Sempre, na verdade, quando se projeta justiça, justiça com uma expectativa de que Deus vai mudar a ordem das coisas que estão estabelecidas no presente. Mas ele vai mudar lá no futuro, não agora. Portanto, se espera. Então, o conceito de justiça geralmente vem atrelado ao conceito de esperança, Só um parênteses rapidinho, é uma correção aqui relacionada à última parte, ali aos últimos 10 minutos do episódio 19, do último episódio, certo? Sim. Só para contextualizar. Tá bom. Então, o conceito de justiça, quando aparece no Novo Testamento, ele aponta para Jesus, como a personificação escatológica do conceito. Por quê? Porque Jesus ele vem para expressar essa dimensão misteriosa da presença de Deus no mundo, que é o reino de Deus. Alguém está querendo discutir até hoje o tema sobre a existência de Deus. Bem, do ponto de vista ôntico,
ninguém jamais viu a Deus. Aí o apóstolo João está dizendo que o Filho unigênito nos tem revelado Deus. Mas do ponto de vista da apresentação das características ontológicas de Deus, ou ônticas de Deus, nunca ninguém teve acesso a ele e, portanto, nós não temos como falar sobre a existência de Deus a partir desse critério primário e infantil que sempre é trazido tanto por leigos do ateísmo quanto leigos do mundo da religião evangélica. Infelizmente, tem muita gente ainda que está perdendo tempo em falar sobre a necessidade de se defender uma fé racional em Deus. Quer dizer, é coisa para menino ainda, né? Nós já entramos no século XXI e nós estamos ainda com discussões de 5, 6, 7 séculos atrás. Pois bem, é um desabafo, né? Porque nós perdemos, nós como os cristãos, nós perdemos aquilo que deve ser considerado fulcral, fundamento do nosso movimento na vida e na história. E o nosso fundamento não é falar sobre a existência de Deus, mas pregar o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho do Reino. Jesus nos disse, olha, vai lá no mundo, sente-se numa mesa e vão discutir sobre a existência de Deus. Não é essa a ordem que ele nos dá. Gastar tempo com jogando pérola a porcos não faz sentido. Não é ofensivo o que eu estou querendo dizer aqui, mas eu me sinto completamente desobrigado em sentar numa mesa para discutir a existência de Deus. A existência de Deus é para quem tem fé. Quem não tem fé... Essa discussão acerca da necessidade de demonstração da existência de Deus é uma negação de tudo que nós discutimos aqui na análise inicial sobre o paradoxo da fé. Não é isso? É isso aí. Isso aí, bem colocado, professor. Então nós estamos aqui, mas não é para perder tempo com essa cultura supérflua, né? Que se desenvolveu dentro do meio cristão católico e cristão evangélico também. Bem, o que nós estamos aqui tentando é mostrar a relação entre a conversão e o conceito de justiça. Nós estamos entendendo que você, agora, nesse momento, já entendeu que o conceito de justiça, ele deve ser compreendido como um novo estilo, ou um novo estilo de se apresentar ao mundo. Paulo diz, se vos revestais do novo homem. Esse novo homem é essa nova roupagem que se coloca para se apresentar para o mundo. Agora, como é que eu vou... O que eu tenho para apresentar para o mundo? Essa nova roupagem, esse novo homem, que é um homem que vem pintado de 3 cores, ou de 2 cores, basicamente, com a terceira sendo o seu próprio fundamento, né? Ele vem como justiça, ele vem como retidão, e quem produz a justiça e retidão é a verdade. Eu me lembro do que Jesus diz, né? Eu sou a verdade, eu sou o caminho e eu sou a vida. Então, a verdade tem que ser uma demonstração na forma de viver. Então, quando nós somos da verdade e vivemos a verdade, então nós vivemos com um senso de justiça e nós vivemos com um senso de retidão, com um comportamento reto. Essa retidão aqui, procedentes da verdade, significa que a justiça, ela não titubeia, ela não é um comportamento ambivalente que ora se manifesta desta ou daquela forma. Ao contrário, esse novo homem, ele tem só uma face para mostrar, que é a face da verdade. E a face da verdade, ela
sugere a manifestação de dois valores. Primeiro, o valor da justiça, e o segundo, o valor da retidão. É o que o Paulo fala lá no capítulo 4 de Efésios, no versículo 24, né? Pois bem, então agora eu vou concluir fazendo leitura aqui de um parágrafo para a gente pular e adiante, né? Avançar na nossa reflexão. A palavra revestivos sugere aderência progressiva a um novo estilo de roupa moral que se deve apresentar ao mundo a partir da conversão. O conceito de justiça como estilo de vida, no entanto, tem dimensões semânticas que eram desconhecidas até mesmo das chamadas tradições rabínicas. Abaixo, então, irei elencar alguns dos sentidos que a palavra justiça tem e os significados éticos que ela preconiza. Então, agora eu queria que vocês prestassem bastante atenção, porque essa parte do nosso podcast é a parte mais importante e que certamente vai transformar a sua compreensão sobre o que é justiça a partir de agora. A partir de hoje, a partir desse momento que você está prestando atenção naquilo que está sendo dito nesse áudio, né? Ou nesse podcast. Quando se pensa em justiça, e a justiça tem um sentido bastante forte no Novo Testamento, porque, veja bem, qual é o clima cultural do Novo Testamento? Que é o clima cultural fundamental do Novo Testamento. É o clima escatológico. Portanto, paira sobre o imaginário religioso, tanto o imaginário religioso judeu quanto o cristão, no primeiro século, aquela noção de que a história está para chegar ao seu desfecho cabal. E esse desfecho cabal é um desfecho escatológico, onde os processos, no plural, da história chegam à derrocada, chegam a um cume, chegam a um ponto comum. E esse ponto comum é chamado de parousia, a volta de Cristo para pegar os seus e estabelecer o reinado da justiça na terra para sempre, né? Pois bem, então o conceito de justiça está atrelado a essa dimensão escatológica do imaginário religioso de então. Se nós temos o imaginário religioso prenhe dessa várias expressões desse valor associadas a esse valor de justiça, e dentre eles nós temos o conceito de verdade, o conceito de amor, o conceito de bondade, o conceito de paciência, enfim, todos esses conceitos que estão interligados, que fazem parte de uma nova perspectiva de se apresentar ao mundo a partir do fenômeno da conversão. Então, alguém pensa assim, então eu me converto, e daí? E daí, quando você se converte, você tem que apresentar um novo estilo de vida para o mundo. Só que esse novo estilo deve ser um novo estilo baseado em valores que são fundamentais, são caros, que expressam em síntese os valores mais caros que demonstram a vida do reino de Deus na terra. Então a gente já sabe, porque a gente já foi comunicado para vocês, nós temos o conceito de já falamos o de bondade, agora estamos no conceito de justiça e depois entraremos no conceito de verdade. Pois bem, então o conceito de justiça que nós estamos falando agora, ele tem significados éticos, ele é lido a partir de uma perspectiva moral. Quando a conversão é um fenômeno moral, de natureza moral. A conversão não é um fenômeno de natureza psicológica, atinge a psicologia, atinge a dimensão psíquica da pessoa humana. Mas, na verdade, esse evento que acontece subjetivamente, que é caracterizado pela experiência da palingenesia no grego, que é essa nova disposição mental, deve ser comunicado em termos de conversibilidade, em termos de moralidade, deve ser comunicado de forma clara através de uma
perspectiva onde a pessoa convertida possa viver de tal forma que a sua forma de vida ou a forma de viver vai abrir cada vez mais a compreensão sobre a vinda do Reino de Deus, a natureza do Reino de Deus, a natureza do Evangelho, para tornar cada vez mais convidável o apelo da fé cristã. Quer dizer, o Novo Testamento está dizendo, olha, muitas outras coisas foram feitas por Jesus, mas nós escrevemos o que foi mais importante para que vocês entendam o sentido da fé cristã e venham, aceitem o apelo. Esse é o sentido. Então, não faz sentido a gente dizer o reino chegado e nós somos os filhos da luz. Bem, vamos chamar esse copo ali, esse copo, temos um copo aí vazio, esse copo aqui a gente chama de luz. Vamos supor que isso aqui o copo chama luz. E o que está dentro dele, são os componentes que são essenciais para dar uma função para o copo. Então, qual é a função do copo? Como que o copo pode apresentar uma função? Quando existe água nele. E para a fé cristã, vamos chamar, porque usa a expressão frutos, né? Se é frutos, então vamos chamar, nós vamos chamar a verdade, a justiça e a bondade de manifestações desse fruto, dessa árvore, né? A árvore do reino de Deus. Então, a árvore do reino de Deus, ela predispõe a criação de um eu moral no singular, mas que nesse eu moral singular pressupõe a coexistência de três grandes valores. Você já sabe quais são. Pois bem, então, em que sentido um desses três valores, que é a justiça, em que sentido se pode preconizar a sua natureza semântica para a gente tomar consciência da forma como a gente tem que viver no mundo como cristão? O primeiro deles, no sentido social não ideologizado. Isso significa no sentido em que haja uma educação de justiça ou para a justiça como forma de uma paideia moral que venha favorecer a todos, baseado numa consciência de incompletude. Quando eu falo consciência de uma intercompletude, melhor dizendo, não incompletude, mas intercompletude, significa que o outro se torna peça fundamental. O outro deixa de ser uma coisa estranha, deixa de ser um samaritano malquisto. O outro deixa de ser uma pessoa indesejável. O outro se torna fundamentalmente o objeto primário da minha atenção como pessoa. Sentido social é porque a fé se abre para o outro. A fé me obriga a viver para o outro. A fé me obriga a tirar os meus olhos do meu umbigo e enxergar um tu em letras gigantes na minha frente. E o eu em letras minúsculas, pequenas. Então, quando se fala desse sentido social não ideologizado, eu falo isso por causa da teologia da libertação. Essa teologia que tentou deificar o pobre e tentou religiosizar, dar um sentido religioso, esse culto permanente à pobreza. Como se o sentido social da fé cristã pudesse ser entendido de forma plena com esse sentido político dado ao próprio conceito de justiça. Justiça, à medida que você vai lá e fala do pobre. Às vezes se fala do pobre, mas não se estende a mão nem para o pai e para a mãe, que mora do lado, que come do lado, que convive debaixo do mesmo apartamento ou casa. Quer dizer, nós estamos falando de um pobre, mas um pobre no sentido muito distante, abstrato, uma pessoa que a gente fala só quando a gente está fazendo discurso. Eu lembro que eu já escutei vários dos chamados
os principais representantes da teologia da libertação, que apresentou a fé cristã no sentido social, ideologizada, porque vinha conjugada à mediação de uma chamada sociologia não, né? Ideologia marxista, né? Quer dizer, a teologia e a fé acabou trazendo no bojo também o marxismo, e aí então a pobreza se tornou o quê? A razão maior pela qual a fé cristã é justificada, a sua fé, a sua presença no mundo. Então, se nós queremos falar sobre o sentido social da fé cristã, nós temos que primeiro ideologizar a fé, e nós temos que mostrar também que o pobre é o lugar epistemológico de onde parte a epistemologia da fé, né? Pois bem, o Novo Testamento não faz essa apresentação da fé no sentido social. No sentido social, sim, mas não no sentido social ideologizado. O pobre é qualquer um. É o que mora para além da fronteira daquilo que se torna minha fronteira, meu lugar de privilégios, né? Conservação de privilégios. O meu lugar de conservação de privilégios pode ser a minha família, pode ser a minha casa, pode ser os meus amigos, pode ser a minha igreja, pode ser o meu casamento, pode ser qualquer outra coisa. Um grupo fechado. Um grupo fechado que representa uma célula social, uma unidade social, portanto, no entanto, uma unidade social fechada em si. Uma unidade social em si mesmada, uma unidade social autopoética, autorreferente. E nesse sentido, se for compreender a vida na perspectiva de uma sociedade minoritária, em presença minoritária de pessoas, família no sentido nuclear, igreja, geralmente a igreja também nós temos um grupinho que a gente chama de panelinha, né? É um grupinho de 5, um grupinho de 4, um grupinho de 10, um grupinho de 7. A gente sempre está fazendo grupinhos, família, igreja, etc. E aí a gente fala de uma experiência social da fé, mas no sentido muito restrito. Não. A fé cristã não pode ser apresentada dessa forma. Ou a justiça, como é apresentada pela fé cristã, ela transcende esse espaço limitado dessa experiência de socialização de benefícios que aquele que agora é convertido e portador de um senso de justiça tem que viver. É o senso de justiça que aparece no Bom Samaritano, então. No Bom Samaritano. Então eu posso dizer que o sentido social significa que o reino de Deus se expressa no modo de viver de quem se converteu. E isso vai tocar de mim para o outro, sempre. Mesmo que esse outro seja um estranho que eu estou passando na rua. Um outsider. Pode ser alguém de quem eu não gosto, inclusive. Pode ser, inclusive, de quem eu não gosto. Jesus diz, ame ao teu inimigo. Isso é complicado. Ele não falou para levar o inimigo para casa. Né? Não leva. Mas se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Se tiver fome, dá-lhe de beber, de comer. Ele está falando de necessidades legítimas de um outro, seja quem for. Seja quem for. Então, veja bem, esse sentido da justiça, quando aplicado à fé cristã, ele se torna completamente novo para o círculo da tradição judeu-rabínico. Porque ali há uma compreensão meio que familiar. Eu ajudo o meu próximo. E quem é o teu próximo? Bem, segundo o Talmud, o meu próximo é o judeu. Ah, mas aí ficou fácil. Não me fala o seguinte, de todos os judeus, quem é o teu próximo? Não, meu próximo é meu primo, é minha família, é meu filho, é meu pai, é meu avô. Mas aí ficou fácil. Aí. Exercer justiça nesse sentido ficou fácil. Jesus diz, não. O sentido social da justiça deve ser compreendido por uma coisa que é internalizado, é uma expressão, é uma forma de educação, de paideia, é um condicionamento de uma paideia moral que vai, quando usado, o conceito de justiça, ele vai favorecer todos, baseado numa consciência de intercompletude, ou seja, é a soma de todas as tribos.
Não é a soma de um pequeno grupo. Talvez alguém não tenha familiaridade com o conceito de paideia. Paideia, paidós, pai. Paideia no grego significa... Você lembra? Paideia significa criança, tem o sentido de criança, né? Mas tem o sentido também de ensino, né? Paideia é o ensino. Então, quando existe a expressão, um texto, né? De um clássico aí, paideia grega, significa de um compêndio moral de educação, né? De educação, um compêndio de educação moral, né? Então, nesse sentido, a consciência sai do micro e ela passa a ser uma consciência que transcende as fronteiras. Por isso que eu chamo ela aqui de consciência da intercompletude, né? Não importa, a gente vai fazer a soma de A, de B, de C, até chegar ao Z. E aí nós teremos uma concepção multiétnica, multissocial, de extensão do braço da justiça em favor da recuperação da vida humana para todos, né? Mas também tem um sentido afetivo. Justiça, ela tem um sentido afetivo, baseado na supressão dos impulsos alitofóbicos que afetam patologicamente o ego da identidade social de um indivíduo. O que eu quero dizer aqui? Tá difícil aqui acertar o ponto no notebook aqui. Agora deu. O sentido afetivo, justiça compreendida no sentido afetivo, ele é um sentido em que as pessoas perdem medo de se apresentar como são. Elas perdem o medo de chegar, se apresentar sem a maquiagem. Mais uma vez, a conexão de justiça com o conceito de verdade. De conceito de verdade. Então, o que significa justiça no sentido afetivo? O que ela produz? Ela produz a supressão dos impulsos alitofóbicos. Eu quero falar novamente para quem está escutando. O conceito de justiça, o sentido afetivo de justiça na fé cristã significa supressão dos impulsos alitofóbicos que afetam patologicamente o ego da identidade social do indivíduo. Bem, vocês sabem o que é identidade social, a gente já comunicou sobre isso, a gente já falou sobre isso. Então, essa identidade social, através da qual a pessoa se apresenta ao mundo lá fora, o mundo lá fora atrás da porta, ele é sempre maquiado, ele sempre vem vestido de predicados alheios, né? Então, aqui a gente deve compreender exatamente o contrário, que quando a fé cristã apresenta o conceito de justiça, ela apresenta o conceito nessa perspectiva afetiva que desmerece, torna desnecessário que o outro se transforme naquilo que eu quero para que ele tenha a minha aceitação. Então, é uma justiça que inclui, mas não é uma justiça inclusiva, que inclui pessoas e deformidades morais, deformidades éticas, ou ideológicas, ou de compreensões políticas, nada disso. Essa inclusão aqui tem um sentido um pouco, eu diria, é uma forma completamente nova, né? Um sentido completamente novo, porque quando se fala que desmerece que o outro se apresente com predicados que não são seus, eu estou dizendo o seguinte, eu vou querer me reportar a uma fala minha acho que foi ao terceiro podcast. Quando você ajuda o teu próximo, você ajuda o outro por causa do outro mesmo. Então você, quando estende a mão para realizar a justiça, você faz isso baseado no pressuposto de que o outro ele é importante não pelos predicados que tem, mas pelas necessidades que ele apresenta. E você se compadece dele por causa não dos predicados,
Você se aproxima deles para estender a mão, não por causa dos predicados, mas por causa das necessidades. E o que é que são necessidades? São retratos antropológicos do déficit, né, ontológico de cada indivíduo. Então, o nosso grande problema, a litofobia nos ensinou que o nosso grande problema é que a gente, ao se apropriar de predicados alheios, a gente está querendo, na verdade, esconder esse traço fundamental da antropologia humana. É que nós somos portadores de um déficit ontológico que é irredimível. Irredimível. Ou seja, todos vão ser sempre devedores a todos. Eu nem sempre vou poder satisfazer as expectativas do meu próximo, colocando dentro da minha identidade social algum traço, algum predicado, algum adjetivo que ele aprecie e que passe então a me enxergar com muito mais simpatia, né? Muito mais empatia por causa desses predicados, por causa desses. Ele vai me enxergar e vai me aceitar com muito menos resistência, né? Então, nesse sentido, nós não estamos compreendendo, se é assim, se é para essa direção, então nós não estamos compreendendo o que significa de fato justiça, no sentido apresentado pela fé cristã. Então, veja bem, a justiça ela tem um sentido social, ela tem um sentido afetivo, mas ela também tem um sentido microfísico das relações intersubjetivas. O que isso significa? Significa a apresentação de um equilíbrio distributivo de responsabilidades que acontece entre pessoas. Eu vou dar um exemplo bem claro aqui que todo mundo vai compreender. No domingo, geralmente, todo mundo vai comer na casa da mamãe, não vai? E a mamãe é aquela que sempre faz a comida, não é? E depois, quem lava todos os pratos que todo mundo comeu e sujou? Fica para papai e para mamãe lavar mais tarde? Geralmente, a gente vê em muitas casas isso aí acontecendo. O que significa equilíbrio distributivo das responsabilidades? Significa você assumir a consciência de que quem fez a comida está dispensado agora de lavar os pratos e os talheres. Estou dando um exemplo bem básico para vocês entenderem como é que funciona isso. Nós temos... Dentro desse exemplo básico, né, me chama a atenção uma coisa. Para você praticar justiça, você tem que ter interesse em olhar para compreender, porque parece que as pessoas sequer se dão conta disso. Nem olham, nem tem esse interesse em prestar atenção nessa distribuição justa das tarefas, das responsabilidades, né? É porque a gente foi condicionado a pensar justiça no sentido libertacionista. Justiça social. Toda vez que se fala de justiça, é justiça social. Não. É justiça no sentido microfísico. É eu e ele. É eu e ela. Pessoa com pessoa. Indivíduo com indivíduo. Você não fala para a gente olhar para o marco. Vamos pensar politicamente o conceito de justiça social. Não. Pensar na ideologia. Não. Você quer ajudar o próximo? Ajuda o primeiro, ajuda o indivíduo. Você quer tirar o peso, o fardo? Então, não é o fardo da família, não é o meu povo, não é a minha nação. Eu quero ajudar a minha nação. Não, cara, você não consegue ajudar o seu vizinho, filho. Parece que quando justiça é associada a esse conceito social nesse sentido, a sensação que eu tenho é que ela esvazia o conceito de justiça. Você amplia tanto que perde o foco do que está perto, da prática. Exatamente, é isso aí mesmo. Observação muito boa. Então, quando se fala de equilíbrio distributivo, se fala de equidade, na forma de aplicação do conceito de justiça. Ou distribuição equitativa, né? Ou seja, quando a gente distribui, estende a mão para o indivíduo, é mais fácil a gente distribuir a ajuda. A gente tem 2 braços e 2 mãos. Nós não temos 1 milhão de braços e 1 milhão de mãos. Nós temos uma capacidade, apesar da fome ser muita, né, de ajudar muitas pessoas, mas nós temos
do ponto de vista da operacionalidade, nós temos uma capacidade restrita de estender a mão. Se é restrita, então você vai ter que olhar para o indivíduo e não para o coletivo. Jesus não estava o tempo todo curando uma cidade. Ele chegava a um indivíduo. O que você espera de mim? O que você quer que eu te faça? Era para o indivíduo que ele estendia a mão. É para o indivíduo que o sentido de justiça era aplicado. Quem é o bom samaritano? É aquele que estende a mão para um cara que está semi-morto. É um cara que está semi-morto. Um cara que a gente não sabe qual que é a identidade étnica dele, a que mundo religioso ele pertence, se é casado ou não, qual é a cor da pele. A gente não sabe nada do cara. Se é gente boa. Se é gente boa ou não. Simplesmente é para aquele cara que o bom samaritano olha, se compadece, aplica a justiça. E o que é a justiça? Faça para ele aquilo que você gostaria, no estado dele, que ele fizesse por você. Matou a charada. Mas a justiça também tem um outro sentido, que é o sentido interativo, com finalidade interterapêutica, né? O que significa conceber essa forma de justiça? É uma forma de atuar sem vontade de matar as pessoas. Isso que estava presente na vida de Jesus, no ministério de Jesus. Ele não caminhava com fome de matar ninguém. Como diz o profeta Isaías, ele não esmagava cana quebrada. Eu acho que isso aqui diz muito sobre o sentido de justiça que deve ser compreendido pela fé cristã, que deve ser compreendido como estilo de vida do cristão, ou de um cristão, que é compreendido como filho da luz. Né? O que significa isso aqui? Significa que a justiça ela tem que ser aplicada em sentido terapêutico. Se alguém me chega trazendo uma notícia ruim, eu não posso piorar o clima dessa notícia ruim trazendo uma notícia pior para ele. Olha, esse diagnóstico que você me trouxe, eu só tenho uma palavra para te dizer: você vai morrer. É isso aí que o diagnóstico está dizendo. Você vai morrer. Daqui 3 dias, meu filho. Daqui 1 semana. Aí a pessoa entra em pânico. O sentido da justiça aqui é o sentido de amortizar, diminuir o impacto destrutivo de uma experiência vivida pelo tu. Eu me lembro que uma vez eu conversava com uma pessoa que eu conheci, que eu convivia há muito tempo atrás, e ele falou de uma experiência que ele teve quando era adolescente. Na verdade, quando ele nem adolescente, ele era menino, infante ainda. E é uma experiência que marcou muito a vida dele, no sentido de que produziu um comportamento disfuncional na sua área sexual, né? E aí ele passou a se comportar, do ponto de vista da sua sexualidade, de uma forma extremamente doentia, sadomasoquista e etc. E aí ele veio e me perguntou: você acha que existe uma associação entre a experiência vivida aos 7 anos e isso que eu pratico hoje no meu casamento em relação à minha esposa? Aí eu pensei, bem, como é que eu faço agora? Eu vou ter que saber falar, eu vou ter que tirar um nó de cego dessa pergunta que ele está me trazendo agora. Então, o nó cego é aquela coisa que a gente não consegue... como é que a gente diz aí? Não consegue desatar. Desatar, né? Então, isso é o nó cego, é aquilo que a gente não consegue desatar, a gente não consegue resolver, desdramatizar. Então, eu olhei para ele e dei uma resposta: olha, isso aí não é um problema e não vejo uma relação entre uma coisa e outra. Mas eu quero te dar uma boa notícia, eu falei para ele. Quem eu estou vendo na minha frente agora não é o garoto de 7 anos que viveu há tantos anos atrás. É o homem, pelo nome de tal, e que está aí, ó, vivo, sobrepôs várias
experiências complicadas, né, durante o processo, e que está aí, ó. Então, essa disposição de simplificar experiências complexas, de desdramatizar experiências que produziram nós, que são desatáveis, né? Não são desatáveis. Eu acho que essa disposição moral é que caracteriza o senso de justiça para quem teve e passou pela experiência da conversão. Pois bem, se alguém diz assim, não, mas eu frequento a igreja, eu dou meu dízimo, eu faço seminário, eu faço a leitura da Bíblia todo dia, eu venho participar dos discipulados, e etc, etc, etc. E, portanto, eu sou um convertido. Eu diria, olha, só te falta uma coisa: encarnar a justiça como um meio de viver. E quando você fala de encarnar a justiça como um estilo de vida, significa também isso: assumir esse sentido interativo sempre com finalidade interterapêutica ou terapêutica. Ou seja, enquanto existem muitos com vontade de matar pessoas no mundo, nesse processo de aproximação, a fé cristã chama o indivíduo que nela está para compreender de uma forma oposta. Sempre que a gente se aproxima de um próximo, de um outro, o objetivo é exatamente a de curar aquele que, ao se aproximar, veio na condição de doente, né? Então veja bem como é que o conceito de justiça assume dimensões completamente novas. São compreensões acerca do tema ou do conceito que a teologia rabínica, que o Talmud, que o Mishnah, Midrash, nenhum desses, eu diria, desses compêndios, desses sistemas de orientação moral conseguiram dar para os judeus. Jesus vem e apresenta uma compreensão de justiça, e Paulo eu diria, a partir do que ele recebe Jesus, ele, iluminado pelo próprio Espírito, ele apresenta uma mesa muito mais vasta, né, de possibilidades de compreensão do próprio conceito. E por último, aliás, penúltimo, o conceito de justiça, ele deve ser compreendido como autoconsciência do ego. O que significa autoconsciência do ego? Significa um sentido autoponderativo do ego, né? Aí, um termo que eu sempre usei no nosso podcast, expressão do próprio Paulo: vede prudentemente como andais, como vocês vivem. Isso é autoponderação, né? Isso é saber fazer uma pergunta necessária para quem vive num mundo cheio de distorções, né? Então, eu estou vivendo num mundo quebrado, num mundo complexo. O professor Cláudio apresentou traço desse mundo. E agora, como é que eu tenho que viver? Diferentemente das pessoas que têm dificuldade de fazer leitura da sua própria forma de viver no mundo, o cristão, o convertido, que vive com um senso de justiça, ele tem que desenvolver isso como um hábito, a autoponderação. Ele tem que ter a coragem de perguntar para ele sempre o significado da sua aproximação, da sua comunicação, das intenções ao se aproximar deste, daquele, ao falar isto, aquilo. Quer dizer, a gente às vezes ajuda, mas ajuda por um motivo que é ruim. Eu diria, um motivo que é injusto. E a gente não tem a coragem de olhar e falar assim: olha, flagrei essa motivação ruim nesse ato bom que eu fiz, esse ato de justiça. Como é que você pode flagrar? Se você faz a autoponderação. Então, quando se fala de justiça, se fala também nessa perspectiva. Então, veja bem como é que a justiça, ela tem um sentido muito mais amplo do que aquele que tradicionalmente a teologia da libertação tende a dar para o próprio conceito. E por último,
A justiça também tem que ser compreendida como coexistência predicativa de egos no campo da racionalidade performática. Isso aqui é uma coisa complicada. Nós falamos várias vezes sobre a sociedade da globalização. É uma sociedade em que a relação entre indivíduos se dá e se configura como relação de performances. Portanto, a vida é compreendida como um campo de racionalidades performáticas. É um campo de disputa. É um campo em que as pessoas não só disputam, mas elas têm que lutar para sobreviver todo dia. Se é para sobreviver todo dia, então significa que a minha forma de viver é uma forma que sempre milita contra o próximo. Eu estou sempre em litígio com o próximo. Eu estou sempre lutando contra o próximo. Então, eu estou sempre tentando minar os predicados positivos do meu próximo. Eu estou sempre querendo obscurecer o deles para deixar os meus aparecer cada vez mais. Então, esse sentido de permitir que os predicados positivos, os meus predicados positivos, tá certo, os meus predicados positivos coexistam com os predicados positivos do meu próximo, isso significa viver a justiça com o sentido de coexistência de predicados. Eu não preciso anular o deles para o meu aparecer. Aliás, eu devo considerar que existe um sentido mais, eu diria, de impacto moral quando eu somo os meus predicados positivos aos predicados positivos do meu próximo. Uma consideração, assim, eu estou entendendo que a gente está dialogando com um mundo que está politizado como eu nunca vi antes. Algumas pessoas usam o conceito de polarização, nem sempre, eu não sei, mas o fato é que se pensa muito nisso, né? Então, houve uma crítica à teologia da libertação, por um lado. Né? Então, quando a gente fala da teologia da libertação, a visão marxista de mundo, sociedade e de justiça. A gente está falando de uma visão da esquerda. Por outro lado, né, uma visão que tende a ser mais à direita, a visão de meritocracia. Então, num ambiente, eu não estou dizendo que isso não se aplica a nenhuma circunstância, mas se a gente está falando de justiça, e um ambiente altamente meritocrático, isso não cria também, acirra esse ambiente de disputa, onde eu preciso ofuscar o mérito do outro, exatamente para eu conseguir ganhar mais com isso, né? A operação da racionalidade capitalística, operando contra uma racionalidade afetiva e, portanto, criando um ambiente onde a injustiça é mais fácil de ser praticada do que a justiça? Sim, inclusive é isso mesmo. Observação perfeita. A justiça na perspectiva ética do Novo Testamento deve ser compreendida e pensada como resultante de um equilíbrio ontológico proveniente da relação eu-tu, através da qual a consciência do ego exerce tanto uma ponderação crítica acerca do mundo, na vida social, quanto uma reflexão autocrítica realizada pelo próprio eu diante do mundo ou diante das demandas axiológicas de um kairos escatológico. Quando eu falo kairos escatológico, eu estou entendendo que o tempo escatológico começa com a ressurreição de Jesus. Então é ali que começa, se inaugura um tempo escatológico. Note bem, viver na justiça significa desenvolver duas habilidades cognitivas. Primeira delas, identificar o que está de errado no mundo. O que há de injusto no mundo. Fazer a leitura, desenvolver a capacidade de fazer a leitura para identificar o que existe de anormal, de inaceitável na esteira moral do mundo, é uma habilidade ou é uma virtude cognitiva que todo cristão munido desse senso de justiça deve desenvolver, deve realizar.
mas também ele deve desenvolver uma capacidade de autocrítica. Quando se fala de uma capacidade de autocrítica, então se fala de que ele tem que desenvolver um impulso anti-alitofóbico. Significa que ele tem que desenvolver uma capacidade de perder o medo, de enxergar os seus déficits ontológicos quando ele se aproxima de um outro na sua experiência de socialidade. Então, se eu desenvolvo uma capacidade crítica de enxergar a doença lá fora, da mesma forma, essa capacidade tem que se desenvolver para identificar doenças aqui dentro, doenças presentes na minha consciência, na minha subjetividade. Me lembro da oração feita pelo salmista 139, né? No Salmo 139. Ó Deus, vê se há algum caminho mau em mim e me guia pela via, né? Pela via eterna, pela via do caminho reto. Eu acho que representa um pouco daquilo que nós temos que desenvolver como cristãos e, sobretudo, como convertidos que passaram pela experiência da conversão. Ora, alguém pode dizer, não, tudo isso que esse cara falou tem sentido, eu concordo, mas o que isso tem a ver com a conversão? Tem a ver com tudo a ver com a conversão. O apóstolo Paulo diz que o convertido agora deve ser revestido de um novo homem, de um novo estilo de vida. E esse novo estilo de vida é um estilo de vida baseado no senso da bondade e no senso da justiça. Bem, eu estou falando isso só para relembrar a todos que estão nos ouvindo de que o que diferencia o convertido do não convertido não é o fato dele participar fielmente de uma igreja de semana a semana, mas da forma como ele se apresenta como luz no mundo de trevas. A luz, para aparecer nas trevas, ela tem que assumir a sua função de luz. Portanto, ela tem que iluminar. Ela não pode deixar de ser luz, ela não pode ser colocada na gaveta. Então, para você que não sei se até hoje pensou sistematicamente sobre o que significa ser convertido, hoje então nós chegamos a uma compreensão sobre esse conceito que é tão rico, né? Mas é que a gente precisa falar até mais sobre isso. Mas acho que nesse momento a gente chega ao desfecho de uma compreensão acerca desse valor que é a justiça. No próximo podcast nós vamos avançar e nós vamos então para a compreensão do último dos conceitos, que é o conceito de verdade, né? Espero que o nosso podcast agora, o outro, esse último agora, tenha sido importante para desmistificar, né, a compreensão que nós temos do conceito de justiça. Porque, infelizmente, nos condicionaram a pensar esse conceito sempre à luz da política, à luz de uma ciência social, de militantes de uma ciência social, de uma ideologia que atua na sociedade sempre em nome de uma causa e de uma pretensão política. De uma causa ideológica e de uma pretensão política, de militância política, né? Não. Aqui nós viemos apresentar o conceito de justiça, mas numa outra perspectiva. A justiça, ela representa a retidão do eu, de um ego que desaprendeu com a conversão a produzir benefícios sem socializar. Benefícios para o ego sem socializá-los com o tu, com o outro, né? E é assim que a gente tem que viver a fé cristã. É assim que a gente tem que demonstrar o que significa a justiça no sentido mais estrito
né? Então aí a gente tem que falar de uma moral do indivíduo. A conversão, ela apresenta uma nova moral do indivíduo, que se volta para outro indivíduo. Eu não sou chamado para pensar a sociedade ou a minha relação com a sociedade. Eu sou chamado para pensar a minha relação com o outro. Esse outro é o meu pai, é a minha mãe, é o meu filho, é a minha esposa, é o meu amigo de trabalho, enfim. É uma pessoa que eu desconheço, é uma pessoa, é um outsider, enfim. Esse é o sentido que a gente tem que dar para o outro, né? Comentário, a gente está caminhando para o fim, não vamos terminar sem essa questão tá na minha cabeça aqui. A gente está falando de fé desde o primeiro episódio e tem uma frase, uma afirmação que é importante para o podcast, para o nosso objetivo, que eu acho que está bem conectada com o tema da justiça também. O meu justo viverá por fé. Comenta um pouquinho disso antes da gente terminar. O meu justo viverá por fé. Você também ia fazer uma pergunta? Porque o justo é um indivíduo. Eu estou entendendo que esse indivíduo é um convertido, é o meu justo. Ele vive por fé, mas é o justo, é o que pratica a justiça. O sentido, eu vou dar uma explicação, tem outras. Tá? Veja bem, a realidade é sempre a variável que descompensa a experiência humana. Descompensa, ou seja, subtrai algo do ser humano. A realidade. A realidade também é a autoridade para dizer o que pode ser compreendido como verdade ou mentira. Imagina você que é um justo, e olha que o sentido justo é aquele que espera a justiça, aquele que tem fome e sede de justiça, né? Ele passe por uma experiência de saqueamento. Alguma coisa é tirado dele. Como lá, na narrativa do bom samaritano. É tirado quase a vida, é tirado o que ele tinha de propriedade e quase que tiraram a vida dele. Muitas pessoas perdem a capacidade de acreditar em Deus por causa de uma experiência dessa. Então, nós sempre vivemos o dilema. Como é que se exerce a esperança da fé diante de uma experiência que apresenta sempre resultados ruins e negativos? Então, a fé aqui deve ser compreendida como confiança em Deus. Eu não sei se você assistiu a novela Os 10 Mandamentos, mas essa é uma expressão corrente na novela, né? Sempre alguém morreu de forma injusta. Aí o cara fala assim, vamos confiar. Sempre tem aquelas pessoas que são, do ponto de vista do exemplo moral, elas são referência no povoado, na sociedade de então, né? Aí fala assim, vamos confiar em Deus. Mas como se confiar? Morreu. Aqui o cara morto, injustamente. E o Arão era esse cara. O cara que contestava a bondade de Deus sempre a partir do elemento negatividade presente no fato agora, na experiência concreta. Então, quando se fala o meu justo virá pela fé, pode ver que no contexto existe o invólucro da experiência negativa. Perda. Diante da perda, o que funciona não é a razão positivista. Diante da perda, o que funciona é a positividade da fé. Porque quando você compreende nessa perspectiva, você não precisa anular Deus da sua experiência subjetiva. Entendeu? Você não precisa perder Deus. O Arão, ele perdeu a fé em Deus, né? Se Deus não aparecesse para ele lá no céu e falasse, ô Arão, Arão nenhum. Arão já tinha deixado de acreditar em Deus há muito tempo. Porque para o Arão não existe como compatibilizar Deus no céu e opressão esmagadora dos humanos aqui na Terra. Não há como compatibilizar. A mãe dele está dizendo, não há sim. Como? Tenha fé.
O pai também fala a mesma coisa, tenha fé. Mas que fé? A gente fica aqui acreditando nesse Deus que fez essas promessas. E quanto mais a gente invoca esse Deus, uma coisa ruim a mais acontece. A acumulação de experiências ruins produz inevitavelmente um senso de desilusão na fé, de desencanto na fé. Eu fugi um pouquinho do tema com isso, com a pergunta, não? Não. É porque o justo, nessa perspectiva, o justo da fé é aquele que não usa a experiência como base de afirmação de um futuro. Afirmação da epifania da justiça no futuro. As coisas estão convergendo. Eu perdi várias coisas. Eu perdi uma filha. Eu perdi várias coisas no mundo. Tem gente que perde a dignidade. Tem gente que perde a vontade de viver. Mas está aí, levando a vida. Com toda a dificuldade. Tem cristãos vivendo assim. E nesse caso, o meu justo viverá por fé, significa que sem a fé ele não teria condições de viver. Porque a fé é o único meio pelo qual ele consegue andar entre cacos sem cortar o pé. Esperar por uma justiça que não está visível agora. Sim. Agora não. Agora não. É como se a gente passasse e andasse entre entre pregos, sentisse as dores, mas isso não causasse o tétano, a dor, o sangramento. A dor não, o sangramento, né? Então, não é que a fé produz uma outra percepção ilusória da realidade. Não. Você sente a realidade, mas você não se sente convidado a desistir do futuro por causa de um presente que afirma a aniquilação da sua própria esperança. Você vai esperar o quê? De um Deus que te deixou perder isso. Você está sepultando a sua filha aqui agora, no cemitério. Me fala sobre esse Deus. Você pede para ele guardar sua filha todo dia? Pede. Me explica esse fenômeno aqui. Você está com ela no caixão. Tem jeito de você me explicar isso? Você quer conservar essa fé? A realidade está me dizendo uma coisa. A realidade está me desautorizando a acreditar em Deus. Está dizendo, olha, não dá para acreditar em Deus. Desse jeito, não. Ele não está cumprindo com a responsabilidade dele. Ele não está guardando a sua vida. Salmo 91. É obrigação de Deus guardar. Por que ele não está guardando? Então, se ele não está cumprindo com as responsabilidades dele, nega o seu Deus e dá um tiro na testa. Não é que a mulher do Jó falou para ele? Mais ou menos isso aí. E às vezes eu tenho que construir uma linguagem mais acessível para quem nos assiste. E às vezes eu corro o risco também de tornar um pouco mais difícil a compreensão do que eu tento construir com uma linguagem mais coloquial. Se eu fosse usar a linguagem técnica, seria mais fácil para mim expressar o meu pensamento. Mas às vezes isso tornaria praticamente ininteligível aquilo que eu iria comunicar para quem nos está assistindo agora, né? Mas o sentido é esse. A fé ela tem que ser apresentada de uma forma ética e moral. Melhor dizendo, ela tem que ser apresentada numa roupagem moral. Não adianta pensar em outra forma de viver. A fé, ela produz uma estilística de vida. Portanto, quando um convertido em Cristo diz, olha, eu sou um novo nascido, mas apresenta continuidade com a sua forma de vida anterior a esse novo nascimento, ele deve ser recusado como um convertido. E quando a gente fala de forma de vida, a gente não está pensando numa lista de coisas, a gente está pensando em valores. Em valores. Valores que definem uma moral, né? Esse novo homem é
uma nova, significa uma nova moral. Né? O texto, quando chama de novo homem, fala de um estilo. Então é como se o novo homem fosse uma tribo. E como é que os membros dessa tribo sempre se apresentam? Quais são as características deles? As características morais, o que eles fazem? Então é mais ou menos nessa perspectiva que o convertido tem que compreender essa realidade do novo nascimento, né? Que é a conversão. Então, dito isso, eu espero que nosso podcast hoje, apesar de ter sido um pouco menor, né? Eu espero que ele seja também mais apreciado naquilo que ele propõe. E aqui, então, a gente se despede do tema, o tema que é só do da justiça, né? Não da conversão. E vamos para o próximo tema, que é o tema da verdade, né? Espero que esse novo tema também produza uma compreensão mais clara sobre a vida convertida, né? A nova vida em Cristo. Então aqui passo a palavra então para o professor Cláudio falar algo e para o nosso moderador dar o desfecho, né? Nosso podcast hoje. Bem, eu agradeço os que nos viram e ouviram até agora. Eu acho que está claro que a gente não está aqui para vender um produto, para convidar para fazer parte de um grupo, de uma religião, qualquer coisa assim. A gente não está aqui para promover a nossa imagem, né? A gente está aqui para te convidar a pensar ou a repensar a própria vida à luz do Evangelho de Jesus Cristo. Olhar para esse mundo que está aí e pensar como viver na fé, como seguidor dele, se refazendo a partir do modelo dele nesse mundo que está aí. Eu penso que no episódio anterior nós começamos com uma oração, né? E nós temos motivos para agradecer, esse é o nosso 20º episódio, né? Lembrando. E também temos muitas coisas a pedir, porque são temas complicados em um mundo complicado. E a gente está querendo chamar as pessoas para pensarem nisso. E a gente está tentando fazer isso da forma mais franca e honesta possível. Mas eu acredito que uma boa parte do trabalho que precisa ser feito para que essas reflexões gerem frutos é um trabalho do Espírito. E por isso a gente, além de falar, a gente também ora. Não só em casa, mas aqui também. Então, eu gostaria de saber se um de vocês poderia orar por nós, agradecendo por esses 20 episódios, né, mas também pedindo para que a pregação do Evangelho atinja os alvos que precisa atingir. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos conduzido aqui. Nós sempre chegamos aqui na expectativa de que Teu Espírito Santo vai trazer luz durante esses 20 episódios que temos caminhado, Senhor. O mais importante para nós é que o Senhor abençoe tudo que é feito aqui, que do lado de lá alguém seja beneficiado pela luz do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se isso não acontecer, nada tem sentido. Nós não podemos fazer nada sem o Senhor. Então isso nós te pedimos que seja sempre assim e te agradecemos. Amém. Até o próximo episódio.